Quem não estava presente, eu pedi para que cada um considerasse esse hino que nós acabamos de cantar e visse em cada frase, em cada linha, em cada estrofe, como ele se identificava com esse hino. Qual era o que fazia parte da vida dele, o que aconteceu na vida dele. Tem uma coisa muito importante aqui, que é na primeira estrofe. Ele diz: feliz momento em que Jesus, minha alma para si chamou, e me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Muitos estiveram aqui essa noite, essa tarde, muitos estiveram aqui nesses dias que nós pudemos estar juntos. E muitos vieram aqui trazidos por algum motivo. Esse hino que nós cantamos, ele traz marcado um ponto de encontro. Um ponto que converge para um lugar só. E esse ponto que nos fala o hino é a cruz de Cristo. E me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Não existe nenhum outro ponto de encontro, nenhum outro ponto de convergência aqui, fora da cruz de Cristo. Muitos podem pensar que estão aqui porque existe uma pessoa importante aqui para eles, ou uma namorada, ou um namorado, e outras porque os pais estão aqui presentes e trazem os seus filhos aqui, outras porque tem um parente aqui nesse local e acham aconchegante, tem pessoas interessantes, né? Falam coisas interessantes. Então, estão aqui por algum desses motivos, exceto por um motivo mais importante. O motivo que faz convergir aqui a maior parte das pessoas que estão aqui é a cruz de Cristo. Não existe outra coisa que possa atrair a todos de uma maneira forte, de uma maneira coesa, de uma maneira permanente, de uma maneira duradoura, de uma maneira eterna, a não ser a cruz de Cristo. Não existe outro ponto de encontro, nem família, nem amigos, nem namorada, nem outros interesses, a não ser a cruz de Cristo. Que ponto de encontro é esse? O Senhor Jesus disse que quando Ele for levantado da terra, que Ele atrairia a todos para Ele. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O que é essa atração da pessoa de Cristo? É uma atração forte. A mesma atração com que me chamou, a mesma atração com que fez com que eu chegasse até aquela cruz. Ainda que eu hesitasse, ainda que eu resistisse, ainda que me fizesse pensar, ainda que me fizesse duvidar de muitas coisas, eu fui atraído. E como num vórtice, quem viu quando a água começa a fazer assim na pia, e ela começa a fazer redemoinho assim, daqui a pouco uma coisa que está e acaba sendo sugada para dentro do esgoto. É forte, como essa atração, uma atração forte que me fez chegar, ainda que houvesse uma resistência, ainda que houvesse uma dúvida da minha parte, como eu já disse. Muitos podem ter dúvidas
a respeito da pessoa de Cristo. Muitos podem ter dúvida a respeito do que está fazendo um monte de pessoas aqui que leem a Bíblia, sabe, que cantam, mas o que é que eles estão fazendo aqui, afinal de contas? O que é que nós estamos fazendo aqui? Se perdem de vista esse ponto de encontro, se perdem de vista a cruz, não existe mais nada que nos liga aqui. Nós não podemos perder de vista a cruz de Cristo. A cruz de Cristo que nos atrai. Ora, o que é a cruz de Cristo tão importante? Por que a cruz de Cristo é tão importante assim? A palavra nos fala que a cruz, a palavra da cruz, é loucura, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muitos podem ainda estar pensando que essa palavra de cruz, uma pessoa morrendo numa cruz, que proveito que eu posso ter disso? Que lá se prega que Cristo morreu na cruz? E nos fala aqui, feliz momento. Teve um momento em que eu tive esse encontro feliz com Cristo. Se eu perguntasse aqui agora, para qualquer um, para o China, do que você se identificou com esse hino aqui? Talvez a resposta fosse igual assim a todas as pessoas daqui. Ele podia falar, irmão, em tudo. Irmão, em tudo eu me identifiquei com esse hino, porque eu tive um momento que eu encontrei com o Senhor Jesus, um momento de felicidade, um momento que mudou a minha vida, onde eu pude ver naquela cruz que aquela pessoa estava morrendo por mim. Então foi um feliz momento. Para mim também foi um feliz momento quando eu pude ver Cristo morrendo naquela cruz por mim. O ponto de entrada, a porta de entrada para a vida cristã é a cruz de Cristo e não existe nenhuma outra. Eu posso estar aqui conhecendo, lendo a palavra, eu posso estar lendo a Bíblia, posso estar adorando, gostando muito das coisas que eu leio no Evangelho a respeito da vida de Cristo, a respeito do que Cristo fez, quão bom ele foi, tudo o que ele fez. Mas eu posso parar na cruz. A cruz pode ser um impedimento para que eu possa entrar para as coisas de Deus, para que eu possa me converter, para que eu possa ser feliz, para que eu possa confessar ao Senhor Jesus como meu Salvador. Tive uma experiência essa semana, perguntei para uma pessoa o que ela achava da pessoa de Cristo. E ela me respondeu, começou bem, eu até falei, puxa vida, começou bem, falou, Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer por nós na cruz. Puxa vida. Aí ela continuou e disse, mas eu não gosto de falar que foi pelos pecados, porque essa palavra que ele morreu pelos nossos pecados pode espantar as pessoas. E fica meio esquisito falar que Cristo morreu, mas que foi pelos pecados. Talvez alguém possa ficar ofendido com essa palavra. A cruz é exatamente o modo que Deus nos mostra que os nossos pecados são verdadeiros, que os nossos pecados ofenderam a Deus de tal maneira que Ele precisou fazer uma obra tal, de tal tamanho, a maior obra que se pode pensar, porque os meus pecados estavam ali.
A obra simplesmente um homem bom que acabou sendo injustiçado por alguns e acabou morrendo numa cruz. Não, ali Deus estava mostrando o quão horrendo, o quão horrível são os meus pecados. E eu não posso chegar até a cruz e não passar do outro lado. Eu não posso estar aqui lendo, compartilhando, cantando, sem conhecer o Senhor Jesus, passar o meu tempo todo aqui ouvindo domingo após domingo a pregação, ouvindo o meu irmão, o meu amigo, o meu pai, o meu filho falando comigo e eu passar nesse ponto crucial que é a cruz. E quem passa por esse ponto pode dizer: sou feliz. Sou feliz. Em liberdade e luz me vi, quando a fé em mim triunfou. A fé triunfou, finalmente foi arrancado aquele câncer, aquele tumor que me fazia mal, que me dava mal-estar. Quando a fé triunfou, eu me senti livre. Saiu de dentro de mim um peso, saiu de dentro de mim uma dúvida. Repousa, débil coração, nas tuas contendas põe um fim. Houve um tempo que estourou como uma explosão e tirou de dentro de mim aquela dúvida que eu tinha a respeito de Cristo, a respeito dessa obra que Ele tinha, a respeito do que é que eu tinha que fazer para me salvar, do que é que eu tinha que fazer para me converter. Quando eu cheguei até Cristo e pude ver que Cristo estava morrendo por mim, todas as dúvidas que eu tinha no meu coração saíram. Quando eu vi em mim, a fé triunfou. Finalmente, a fé triunfou. Eu pude ver a alma de Cristo. Agora eu tenho uma identidade com Cristo. Cristo me atraiu. E Cristo continua atraindo as pessoas até hoje. Qual é a sua resistência para com isso? Por que você resiste ainda de vir até Cristo? Cristo está te chamando. Vem, pecador, Ele está pronto a receber. Ele está pronto a receber qualquer um que se aproxima dele por fé. Qualquer um que se aproxima dele por fé. Existe alguém aqui esta noite que ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação? A respeito do que essa obra, afinal de contas, quer dizer? Essa obra de Cristo, alguém tem dúvida? Por que é que Cristo morreu numa cruz? Alguém tem dúvida que todos os seus pecados estavam em Cristo quando Ele estava ali padecendo, quando Ele pronunciou aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém tem dúvida disso? Alguém está lutando com Deus aqui ainda a respeito disso e não conseguiu sair? É aquela coisa de dentro que começa a sufocar e ele fala: não, esse negócio não é verdade, não é possível, eu não quero me entregar a Cristo, eu não quero porque não é verdade, eu vou perder um monte de coisa, um monte de privilégio, e eu não quero. Por que você não deixa Cristo tomar conta da sua vida? Por que você não se entrega para Cristo? Quando essa fé triunfar em você, quando você puder ver a Cristo, você vai poder cantar e vai poder falar assim: eu me identifico com Ele, porque Ele está falando que é feliz. E eu também sou feliz, porque Cristo morreu por mim. E Deus quer salvar a cada um aqui essa noite. Não importa o tamanho dos seus pecados, não importa o tamanho das suas ofensas. A obra de Cristo
é suficiente para deixar qualquer pecador mais alvo, mais branco, mais alvejado do que a neve. O sangue de Cristo pode purificar todos os nossos pecados. Existe na palavra de Deus uma pessoa que ela conhecia Jesus. Ela conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, só que em segredo ela não queria se identificar com Cristo. Ela queria ficar escondida. Ela queria ficar escondida. Ela não queria que ninguém soubesse que ela conhecia Jesus, que ela até cria em Jesus, mas se as pessoas ficassem sabendo que aquela pessoa tinha contato com o Senhor Jesus, ela ia perder um monte de privilégio. Talvez você que está aqui essa noite pode falar assim, bom, eu vou lá mesmo, é domingo, nenhum dos meus amigos está me vendo, que eu vou indo lá, que eu estou falando que eu estou indo lá para ler a Bíblia. Ninguém sabe, eu vou lá meio de fininho, meio escondido, saio de lá, volto para casa, segunda-feira amanhã eu estou com eles, estou fazendo um monte de coisa, eles não estão nem me vendo o que eu estou fazendo. Então eu vou lá, mas eu fico lá, tal, mas eles não estão sabendo, a minha vida não modifica nada. Será que você é como essa pessoa que nós vamos ler agora? Será que eu tenho medo de me expor? Nós lemos alguma coisa aqui no nosso trecho, em Coríntios. Será que eu tenho medo de me expor? Será que eu sou um cristão de domingo? Será que eu sou um cristão de domingo? Domingo eu sou cristão, mas segunda eu já tenho a dúvida do que eu sou. Será? Será que eu sou cristão dominical? Feliz momento, em liberdade e luz me vi. Não tem dúvida, quando eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, quando eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, não fica um sinal de dúvida, não fica uma unha de dúvida naquilo que Cristo fez por mim e no meu relacionamento que eu tenho agora com Deus. Nada pode mudar esse meu relacionamento. O Senhor Jesus teve 12 apóstolos e vários discípulos. E nós lemos na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus foi preso, todos os seus discípulos e os apóstolos fugiram. Esses discípulos e esses apóstolos conviviam com o Senhor Jesus dia após dia. Andavam para lá e para cá. Eles puderam ver os milagres que o Senhor Jesus fazia, ressuscitando mortos, multiplicando pães e outras coisas, curando cegos, um milagre que jamais o homem viu. Só que os sinais e esses milagres, quando Cristo foi preso, eles fugiram. E essa história que nós vamos ler fala de um homem que, embora ele fosse discípulo em oculto de Jesus, quando Cristo está na cruz, ele é despertado. A cruz fez com que ele despertasse. Foi mais importante para ele a morte de Cristo do que todos aqueles atos que Cristo fez enquanto ele estava vivo aqui. A morte de Cristo foi mais importante para ele do que tudo aquilo que Cristo havia feito por esse mundo.
ali ele foi atraído de uma maneira fenomenal. Nós vamos ler, está em João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esope, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassar. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. A passagem de Nicodemos é relatada nos 4 evangelhos. Nós não vamos ler as 4 passagens, mas eu deixei aqui um resumo. No evangelho de Mateus, nos fala que José de Arimateia, esse mesmo que foi lá pedir o corpo de Jesus, era um homem rico. No evangelho de Marcos diz que ele era um senador honrado, ou ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Em Lucas, nos diz que ele era um homem de bem e justo, José de Arimateia, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que também esperava o reino de Deus. E no Evangelho de Marcos, nos fala que José de Arimateia, cobrando ânimo, ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Nos fala que ele era um homem honrado, um homem justo, um homem educado, estimado, responsável, que tinha moral, era compassivo, agia com justiça e também era rico. Era um homem rico. E nós podemos
vê que ali naquele horto, exatamente onde Jesus fora crucificado, ele teve a oportunidade de ter comprado um sepulcro bem próximo de onde o seu Salvador iria morrer. Que oportunidade única que ele teve de poder ter um sepulcro novinho em folha. Se a gente fizer um parênteses no que a gente está dizendo aqui, se nós voltarmos lá para Isaías, não precisa abrir, deixa eu abrir lá, Isaías 53, versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Na verdade, estava se cumprindo aqui uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Ele foi crucificado, a palavra nos fala, a profecia nos diz, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus foi crucificado com 2 malfeitores, um de cada lado. Nós sabemos que Pilato disse por 3 vezes, e querendo soltar Jesus, que não havia achado em Jesus nenhum mal, querendo que o povo, os principais do povo judeu, dos sacerdotes, pedissem para que Jesus fosse solto, porque Pilatos, examinando a vida de Cristo, não havia visto nada. E Isaías nos diz que não havia cometido injustiça nenhuma. Pilatos sabia que aquele homem havia estado ali diante da sua presença injustamente, que os judeus haviam entregado Jesus por inveja, e Pilatos queria soltá-lo. Mas Cristo termina a sua vida entre 2 malfeitores. Quando Cristo foi crucificado, era a época da Páscoa. E ali, na época da Páscoa, Jerusalém ficava muito cheio de gente. Alguém disse 50 mil pessoas, outras disseram até uma palavra exorbitante, que 1 milhão de pessoas, mas é impossível, quase que, não sei. Jerusalém ficava cheio porque era o dia da Páscoa, e todos os peregrinos vinham para Jerusalém. Estava cheia. E muitas pessoas puderam assistir à crucificação de Cristo. Muitas pessoas puderam seguir essa crucificação. Muitas pessoas puderam ver ali que quem olhasse de longe e não soubesse nada a respeito de Jesus, podia dizer assim: ali estão 3 malfeitores. E os malfeitores, naquela época, eles eram atirados em covas comuns. Se ninguém viesse reclamar o corpo, ele era jogado num monturo, dizem que é na Geena, no Vale de Inom, que é em cova comum, mas ele ia ser jogado numa cova comum. Ele ia ser contado com os malfeitores. Mas Deus não podia deixar o seu filho ali, daquele jeito. Cristo foi até a cruz, sim. Ele foi até a cruz porque Deus tinha um propósito. Ele havia de morrer ali pelos nossos pecados. Mas uma vez completada essa obra, aquele que de tal forma havia se comportado, aquele que de tal forma havia amado a Deus, pois que tão encarecidamente me amou, como nos fala no Salmo, Deus não ia deixar que lançassem o corpo de Jesus numa cova comum, numa cova de malfeitores. Deus, vendo que o seu filho em tudo foi obediente, cumpriu toda uma obra perfeita, em obediência
salvando-nos, morrendo ali. Aquele malfeitor, na verdade, espelhava a minha pessoa e me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Espelhava, era a mim, era eu que era para estar lá. Então Deus não vai deixar o seu filho amado. Por isso o Pai me ama, por isso o Pai me ama, dizia o Senhor Jesus. E o Pai não iria deixar o seu filho ali. Cristo havia tratado tudo o que demandava os nossos pecados. Obediente, como filho obediente, havia ido até a cruz. E agora Deus vai destinar um lugar de honra para ele. Um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido posto. E esse túmulo pertencia a José de Arimateia. Esse personagem, que era senador, membro do Sinédrio, pessoa respeitada por todos, como eu já disse, só que ele tinha medo. Naquele tempo, quem se declarasse ser discípulo de Jesus era lançado fora da sinagoga e não entrava mais. E esse homem, então, por medo de falar que era discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, não falava, não confessava, porque tinha medo dos outros. E ele iria perder toda a sua posição. Ele era homem do Senado, era homem rico, respeitado. E se eu for falar que eu sou discípulo de Jesus agora, eu vou perder todo esse privilégio meu. Ao final de contas, talvez ele tivesse algumas dúvidas se realmente Cristo era o Messias. Talvez alguma coisa ainda estivesse impedindo de que ele se revelasse. Mas Deus estava aguardando. Deus estava aguardando uma coisa. Deus estava aguardando aquele que ia cumprir a sua obra. E nós vemos então que quando Jesus morre, traz Nicodemos para perto de si. Nicodemos, deixando de lado tudo aquilo que ele pensava, é isso que nos fala da conversão. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos Jesus ali morto pelos nossos pecados, quando aquela força de atração, quando nos aproxima como um imã da pessoa de Cristo, não existe barreira não existe nenhuma barreira que me impede de eu demonstrar o meu amor pela pessoa de Cristo, ou de eu demonstrar o favor, quão grande favor. Achei mais nobre possessão, nós cantamos no hino. Que possessão que eu tenho aqui nessa terra, como o irmão nos falou. Nós vamos, daqui a 50 anos não vai ter mais nada aqui. Qual é a possessão que eu tenho aqui nessa terra? Achei mais nobre possessão, nós cantamos. Qual é a sua possessão aqui nessa terra? Qual é o seu status? Qual é a sua posição? Quem é você aqui nesse mundo? Quem aqui não quer perder a posição de nenhum modo, em nenhum sentido, porque vai dizer que é cristão? Tem alguém aqui que tem medo? Mas esse negócio aí não dá certo, não. Falam que quem lê a Bíblia é cafona, não sei o quê. Não. Está em jogo agora a sua salvação, a dos seus amigos, a dos seus funcionários, a dos seus chefes, a dos seus mestres, a dos seus pais. É problema deles. Está em jogo a sua salvação. Estava em jogo aqui a vida de José de Arimateia. Ele não se importou com nenhuma outra pessoa. Falou, quando vi o favor de Cristo, quando percebi, quando vi o que ele fez para mim, como eu já disse, a morte de Cristo foi mais impactante na vida dele do que todos os feitos que Cristo fez. Na verdade,
na nossa vida também. Nós lemos aqui o que Cristo fez, os milagres, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele fez. E fez demonstrando o seu poder. Mas ali na cruz, um homem crucificado em fraqueza, quando eu descubro aquilo e sei que aquilo lá é mais importante de tudo aquilo que Cristo fez, quando eu percebo que aquilo foi por mim, eu quebro qualquer barreira, como José de Arimateia foi, e ousadamente ele foi para Pilatos. Quem é? Nós vemos que Pilatos era a autoridade máxima ali em Jerusalém naquele tempo. Quem é que ousaria entrar na presença do governador para pedir o corpo de uma pessoa? Havia muita demanda em Jerusalém a respeito da pessoa de Cristo, de quem ele era realmente, tanto que os judeus pediram para que ele fosse crucificado. E se fosse num dia comum, as pessoas ficavam na cruz apodrecendo ali. Mas como era a Páscoa dos judeus, os judeus não queriam que ninguém ficasse na cruz. Mas tinha que alguém ia ter que reclamar, ia ter que pedir a posse daquele corpo. Alguém ia ter que ser responsável por aquele corpo. E nós sabemos que se alguém tocasse um corpo do morto, ficaria impuro. Tinha várias regras ali, porque ele era do Sinédrio, ele era uma pessoa respeitada na religião judaica, era respeitado. E ele vai então, quando todos os seus discípulos estavam olhando de longe, ele se achega tão próximo da cruz, que segura o corpo do seu Salvador. E não só isso, nós fomos ler, como nós lemos, ele traz um fino lençol de linho para envolver o corpo do seu Salvador. Talvez ele não soubesse, nós não sabemos, que ele iria emprestar aquele túmulo por 3 dias só. Ele iria emprestar aquele túmulo para o seu Salvador. Quão valioso foi essa pessoa para Deus, que reclamou o corpo do seu Salvador, que não teve medo de se achegar diante de toda aquela multidão, como diz, que voltava batendo nos peitos, e que ninguém tomou iniciativa de pedir o corpo de Jesus. Deus levanta um homem que vai lá e pede esse corpo, reclama o corpo para si. E Cristo não ficou num lugar comum. Ele teve um sepultamento honrado, porque Deus não iria deixar o seu filho ser jogado em qualquer lugar. Deus tinha um lugar especial para o seu filho. E a palavra nos fala que eles foram e voltaram para casa, depositaram ali o corpo de Cristo, do Senhor Jesus, e voltaram para casa. Muitos estavam tristes, porque esperavam que era Ele que ia redimir Israel, Ele que ia libertar Israel. Por isso essa salvação não é uma libertação de um poder civil, de um poder militar, de um governo. Cristo estava nos libertando dos nossos pecados. Cristo estava ali para nos libertar dos nossos pecados. Não era de um poder militar, não era de nenhum governo, mas dos nossos pecados. Em liberdade e luz me vi,
quando a fé em mim triunfou. E muitos, como eu já disse, estavam tristes, porque o Senhor Jesus, o meu Salvador, morrendo numa cruz de maldição. Por isso que é escândalo para os judeus. Como pode uma pessoa morrendo em fraqueza salvar um outro? Como pode um homem na cruz morrendo fraco ser o meu Salvador? Ele está morrendo. Como ele pode ser meu Salvador? Ele estava morrendo sim, ele estava dando a sua vida por mim. Ele estava dando a sua vida por mim, porque era eu mesmo que deveria estar ali pagando os meus pecados para com Deus. Mas Ele me amou de tal maneira que morreu no meu lugar e levou os meus pecados. Para que eu não sofresse esse juízo, para que eu não tivesse que comparecer diante de Deus com os meus pecados, Cristo morreu pelos meus pecados. Por isso o Senhor Jesus dizia, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu paguei o pecado de vocês, vocês vão ficar com seus pecados e vão comparecer na presença de Deus com seus pecados, e Deus vai ter que julgar os seus pecados. Aquelas pessoas voltaram tristes para os seus lares. E quando a gente vai num sepultamento, a gente tem a impressão de que a gente vai no cemitério, abandona o corpo de uma pessoa amada nossa ali e volta para as nossas casas. A verdade é que se aquela pessoa conheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, quem abandonou alguém foi aquela pessoa que nos abandonou. Ela foi para um lugar melhor. Não fomos nós que a abandonamos. Ela que nos abandonou. Ela que nos deixou aqui. Porque ela foi para um lugar melhor. E na ressurreição do Senhor Jesus, fica claro isso. O Senhor Jesus não ficou na morte, porque nos diz a palavra, não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Depois de 3 dias, então, José de Arimateia chegou ao sepulcro e viu que o seu sepulcro estava vazio. Porque o seu Salvador, aquele com quem ele se identificou, não estava mais lá. Não foi a grande pedra que impediu a ressurreição do Senhor Jesus. Não foram os soldados que Pilatos mandou para lá, a guarda que os judeus colocaram ali, que impediram a ressurreição de Cristo. Não, foi o poder de Deus. Deus aceitou esse Cristo que morreu como aquele que cumpriu tudo aquilo que estava descrito nos profetas, tudo aquilo que havia de acontecer. Toda a obra foi aceita e foi atestada e foi assinada por Deus quando Cristo é ressuscitado de entre os mortos. Por isso nós estamos falando aqui, não é de uma pessoa morta, não é de uma pessoa que foi um mito, não é de uma pessoa histórica, é do nosso Deus e nosso Salvador. Vamos ser ousados, como José de Arimateia? Vamos poder falar de Cristo? Se essa morte me impacta, se essa morte traz para mim um sentido de felicidade, um sentido de libertação dos meus pecados, um sentido de eternidade, que a minha alma é eterna, se isso me refresca,
se a palavra de Deus refresca o meu ser, por que não falar desse Salvador bendito? Por que esconder-me por detrás de uma religião, de uma sociedade, de um trabalho? Porque, depois de tudo, o que vai ficar é só Cristo. Depois de tudo isso aqui, que passar esse mundo, só vai ficar uma coisa: Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que prazer, que felicidade, que tranquilidade me dá ter a certeza de que os meus pecados todos foram pagos por Cristo. Eu posso andar agora sem temor nenhum, nenhum. Não há nada que vai me demover dessa felicidade. É uma obra perpétua, uma obra que fica para sempre. Não é uma coisa que tem reposição, não, que daqui a pouco vai ter que ser feito um outro sacrifício, uma outra coisa. Não, foi eterna. Em seu efeito, ela foi eterna. Ela é eterna em seu efeito. Portanto, fica o meu convite aqui para cada um. Da próxima vez, ou amanhã, quem sabe, nós possamos cantar juntos. Somos felizes. Eu sou feliz também, porque Cristo me salvou. Podemos dar graças?